Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit. Só passando no começo do vídeo para que você não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Muito obrigado e fique com os relatos. 10 minutos atrasados, e isso lhes custou uma fortuna. O post 5 minutos mais cedo me lembrou uma história que aconteceu com um amigo meu, vamos chamá-lo de Bob. Bob era um maquinista CNC, um bom e o único. A empresa em que trabalhava fabricava um produto complexo e sua peça CNC era crucial. O resto do produto era parafusado nela, o produto acabado era vendido por dezenas de milhares de dólares. Demora 3 horas para fazer esta peça. Bob fabricava 3 por dia, fazia uma pela manhã, fazia a pausa para o café, depois fazia outra e fazia a pausa para o almoço. Isso consumia cerca de 6,75 horas, então ele ficava até tarde para fazer a terceira peça e por isso faria 2 horas extras. Seu novo supervisor acabou sendo mais do que um idiota. Ele tentava fazer com que Bob realizasse outras tarefas, mas Bob dizia não, pois precisava monitorar a máquina CNC durante todas as etapas do ciclo. Vamos chamá-lo de Foreman. Ele reclamou com o gerente da fábrica sobre Bob, e ele lhe disse para recuar e deixar Bob em paz. Um dia houve uma forte tempestade de neve e Bob se atrasou 10 minutos. O supervisor estava lá para cumprimentá-lo no relógio de ponto, com um sorriso de merda no rosto, segurando um comprovante de demérito. Bob havia chegado 1 minuto atrasado na semana anterior, e as regras do sindicato diziam que se você se atrasasse 2 vezes em 14 dias, receberia 20 pontos de advertência. Bob e Foreman tiveram uma conversa animada, e o líder do sindicato se aproximou e disse que Bob não tinha escolha a não ser aceitar a advertência. Então Bob foi trabalhar. Seu turno era das 8 horas às 16h30, mas geralmente ficava até às 18h30 para terminar a última peça. Hoje não. Às 16h30 ele desligou a máquina e se dirigiu para a porta. Na manhã seguinte, Foreman chega e diz que falta uma peça para a equipe de montagem. Sim, eu sei. Estou trabalhando nisso agora. Será feito em 2 horas. Mas eles precisam de 3 por dia. Por que você não fez 3 deles ontem? Porque meu turno termina às 4h30 e eu fui para casa. O quê? Você sempre fica todas as noites até a terceira peça terminar. Bob tirou o comprovante de demérito do bolso da camisa, olhou nos olhos de Foreman e disse, não mais. Bob tinha feito as contas. Todas as semanas, em vez de receberem 15 peças, receberiam 10 ou 11. Foreman tentou varrer o assunto para debaixo do tapete, mas em poucos dias o caos se instalou. As montadoras não tinham a peça central e sua equipe procurou o gerente da fábrica para avisar que a produção estava caindo. Os montadores gostaram, e eles ficaram tagarelando enquanto esperavam a próxima peça CNC chegar. Eventualmente, houve uma reunião com o gerente da fábrica, Foreman, líder do sindicato e o Bob. Foreman tentou jogar Bob debaixo do ônibus dizendo que ele recusou horas extras. O líder do sindicato destacou que, conforme contrato, as horas extras obrigatórias eram apenas em caso de emergência, e isso não era uma emergência. Bob tinha todo o direito de recusar as horas extras. Foreman perdeu a paciência, começou a gritar com Bob e o sindicalista e foi convidado a sair da reunião. O gerente da fábrica sabia que estava ferrado, então olhou para Bob e perguntou, o que será necessário para que você faça horas extras? Bob sorriu e respondeu, enquanto Foreman for meu supervisor, não trabalharei 1 minuto de hora extra. E essa foi a última vez que alguém viu Foreman. Ao cumprir o contrato, Bob custou à empresa um punhado de peças no valor de muitos milhares de dólares e colocou a empresa em uma posição em que sua produção reduzida lhes custaria ainda mais, para sempre. Bob trabalhou alguns sábados para se atualizar e trabalhou em dobro nesses turnos. Eles contrataram um novo supervisor, que foi explicitamente instruído, não mexa, sob nenhuma circunstância, com Bob. Alguns dos comentários mais votados. Adorei a história, mas porra, não consigo imaginar uma empresa nessa situação, nem pelo menos parar para pensar, e se Bob for atropelado por um ônibus, e trabalhar em planos de substituição, treinar um reserva, qualquer coisa além de pânico. O que eles faziam se Bob quisesse sair ou estivesse doente?
Vê aquele cara ali? Esse é o Bob. Bob fabrica um componente-chave de uma máquina que é vendida por dezenas de milhares de dólares. Se você vier até nós com uma reclamação sobre Bob fazendo horas extras, ou o Bob vier até nós dizendo que você deu a ele merda, porque o trânsito estava lento e ele chegou 5 minutos atrasado algum dia, você será convidado a sair. Estamos claros sobre isso? Gosto de pensar que há uma nova regra escrita nas margens do manual do funcionário que diz apenas não foderás com o Bob. Eu não me importo se ele está andando nu, não foda com o Bob. Fiz a empresa entrar em colapso. Trabalhava numa empresa prestando serviço para banco, sempre batia meta, ensinava os novatos e entregava muito, funcionário exemplar, etc. Devido a isso, gestores começaram a me delegar tarefas que eu estava muito interessada. Isso inclui que no último mês fizeram a palhaçada de me colocar para estrear uma nova demanda que incluía ligar pro cliente do banco. Isto é, me colocaram de telemarketing sem realização de audiometria e sem questionar se eu queria mudar de função. Nenhum dos operadores foi contratado para ligar, além de uma mudança na supervisão com tudo que há direito no quesito de ameaças e assédios, perda de remuneração variável por besteiras e essas coisas. Pois bem, tive uma crise de ansiedade no meio do serviço pois não me dou bem em ligações, implorei para me tirarem daquela posição porém só falaram vamos ver o que podemos fazer e nada mudou. De uma equipe de 20 pessoas fazendo o serviço pro banco só eu ligando. E me cobrando a mesma produção e entrega. Então taquei o foda-se e pedi para sair, comecei a procurar serviço e não fiz uma ligação sequer, ligava e esperava cair na secretaria eletrônica. Consegui um outro serviço bem melhor na quinta e pedi demissão. Minha supervisora estava de atestado então comuniquei a supervisão dela e sai. A pessoa me questionou o motivo da demissão 2 vezes pois não acreditava que eu simplesmente tinha pedido para sair por outro emprego. Hoje soube por relatos de colegas que tá acontecendo um caos, fiz o chefe dos gestores ir trabalhar numa segunda-feira presencialmente, só fica home office, e fazer um monte de reuniões pois como só eu fazia e tinha treinamento per função, perderam prazos de entrega com o banco e consequentemente perderam muito dinheiro. Entregaram uma planilha que era da minha tarefa para uma outra pessoa terminar e ela fez errado propositalmente para não ser colocada para fazer telemarketing. E convocaram uma reunião com a equipe para saber o que está afetando tanto a entrega. Tá todo mundo fazendo corpo mole porque ninguém quer assumir o que eu fazia. Umas pessoas perguntaram por mim, inclusive pessoas acima de mim, do pessoal da gestão, e quando descobrem por que sai acham é bom que o gestor tome no cu mesmo. Enfim, me deu um gostinho bom saber disso, sei que daqui uns dias vai ter alguém no meu lugar para atender ligações afinal para a empresa você é totalmente substituível e não importa nada, mas nesse caso consegui fazer eles se ferrarem um pouquinho pois eu não era tão facilmente substituível assim. Alguns dos comentários mais votados. A minha esposa também fechou a empresa quando saiu. Ela trabalhava na redação de um jornal como diagramadora junto com outros 2. Enfim, o jornal foi entrando em crise e só deixaram ela ou porque ela trabalhava mais, tinha mais experiência e ganhava menos que os homens. Ela literalmente trabalhava todo dia, sem receber a mais por isso. Eu sempre tentei fazer ela buscar os direitos, mas ela é medrosa e nunca foi atrás, até porque ela tem uma mãe idosa que depende dela, então compreensível também. Para ajudar, o ambiente de trabalho era super insalubre e machista pra um caramba. Pra você ter ideia ela nem era diagramadora, ela era formada em TI, mas ela nunca conseguia emprego na função porque antigamente havia muito preconceito em empresa pequena em mulher cuidar de TI. Enfim, meio que jogaram ela nessa área e ela ficou por 20 anos. Quando mudou a trabalhista, mandaram ela embora, e contrataram como PJ sem aumento salarial nenhum. Mas sem os benefícios. Na pandemia tiveram a pachorra de reduzir o salário dela na metade e falar que eram tempos difíceis, a pandemia acabou mas nunca aumentaram o salário de volta. Enfim, depois de muito sacrifício ela conseguiu um lugar muito melhor. Numa empresa que só tem mulheres mais ou menos na idade dela, o que ajuda muito, porque rola muito preconceito com mulher que não é nova para conseguir emprego e conseguir se destacar. Depois que ela pediu as contas ficamos sabendo que não deu 3 semanas e o jornal fechou.
Eles ainda têm uma página de Instagram com um número pífio de seguidores. E os posts são amadores demais. Ela cuidava do site e mídias sociais também. Detalhe que ela foi boazinha ainda e fez aviso prévio e de 1 mês decidimos a treinar outra pessoa. Mas eles não conseguiram achar outro doido para ficar no lugar. Isso me lembra. Todos os dias, uma formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. A formiga era produtiva e feliz. O gerente marimbondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência, como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O marimbondo ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, então, contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O marimbondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente, a Pulga, sua assistente na empresa anterior, para ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada. A cigarra, então, convenceu o gerente marimbondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas, o marimbondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a Coruja, uma prestigiada consultora, muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da situação. A Coruja permaneceu 3 meses nos escritórios e emitiu um volumoso relatório que concluía: há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o marimbondo mandou demitir? A formiga, claro, porque ela andava muito desmotivada e aborrecida. Autor desconhecido. E você? O que achou dos relatos? Não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo todos os dias. Muito obrigado por assistir até aqui.